Meu nome é Isabela e o título do meu PIBIC é Plasticidade Fenotípica, uma revisão. Esse trabalho foi feito no Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados da UNB, sob orientação da professora doutora Júlia Clascou, e com a participação das mestrandas Juliana Luzetti e Larissa Ferreira. E esse projeto foi financiado pelo CNPq. Para falarmos de plasticidade fenotípica, nós precisamos primeiro explicar o que é genótipo e fenótipo. Genótipo é a informação contida no DNA, e fenótipos são os caracteres observáveis em um organismo e que é resultado da interação do genótipo com fatores ambientais. A plasticidade fenotípica são mudanças no fenótipo induzidas pelo ambiente, sem variação genética. Porém, a sensibilidade e a direção da expressão da plasticidade são determinadas geneticamente, e por causa disso ela está sob efeito da seleção natural e pode evoluir. Diversos trabalhos têm mostrado que a plasticidade é um ponto-chave na síntese evolutiva estendida. Nessa imagem, podemos ver a relação da plasticidade com a evolução. A linhagem 2 apresenta um fenótipo induzido por condições ambientais e que tende a ocorrer de forma semelhante na próxima geração. Fenótipo esse que é diferente do fenótipo ancestral apresentado pela linhagem 1. Na parte B, a maioria dos fenótipos produzidos na linhagem 1 é mal adaptativa, sendo apenas o roxo vantajoso no novo ambiente. Na linhagem 2, a norma de reação que gera um novo fenótipo adaptativo é selecionada e evolui como plasticidade fenotípica adaptativa. Já na linhagem 3, ocorre a canalização do fenótipo, ou seja, mesmo havendo variação nas condições ambientais, apenas um fenótipo é produzido. A plasticidade fenotípica é descrita matematicamente por uma norma de reação, que é o conjunto de todos os possíveis fenótipos produzidos por um único genótipo em um gradiente ambiental. A norma de reação é traço específica, ou seja, cada traço pode apresentar diferentes formas de plasticidade ou simplesmente não apresentá-la, e a plasticidade é indicada pela inclinação dessa curva. Outra representação gráfica da plasticidade são as curvas de performance. Elas mostram a variação de processos biológicos em função de uma variável ambiental e, diferentemente das normas de reação, curvas de performance são uma propriedade do indivíduo como um todo e não apenas do genótipo. Em 1909, Volterek descreveu a variação fenotípica de um crustáceo do gênero Daphnia e concebeu o termo norma de reação. 2 anos depois, Johansen mostrou que mesmo em linhagens homozigóticas com controle genético, existia variação fenotípica devido ao efeito do ambiente. No entanto, não foi até 1914 que o termo plasticidade foi cunhado por Nielsen Welle para descrever os efeitos do ambiente no fenótipo. Alguns anos depois, Schmalhausen trouxe a perspectiva neodarwiniana para a conceituação da evolução da plasticidade fenotípica. Os biólogos evolucionários da época acreditavam que a plasticidade era uma fonte de erro a ser minimizada. Porém, Bradshaw propõe que ela seja um mecanismo alternativo de adaptação dos organismos às mudanças do ambiente. E com o passar dos anos, estudos de plasticidade começaram a se tornar mais recorrentes. E em 2003, Wester-Berhard compilou conceitos e terminologias que haviam sido propostos por outros pesquisadores anteriormente. A plasticidade pode modificar o fenótipo de diferentes maneiras. Ela pode, por exemplo, ser o mecanismo responsável por alterações no comportamento de animais em resposta a mudanças climáticas. Esse é o caso das aves da espécie Parus major, cuja média da data de postura dos ovos avançou cerca de 14 dias nos últimos 47 anos, os quais tiveram um aumento linear da temperatura. A disponibilidade de alimentos também pode afetar o fenótipo, e isso foi mostrado em um trabalho com serpentes da espécie Natrix natrix. As fêmeas dessa espécie, que vivem no continente, se alimentam de presas maiores e apresentam um tamanho corporal maior. Já as fêmeas de populações que vivem nas ilhas se alimentam de presas menores e apresentam um tamanho corporal menor. No entanto, ao serem criadas em cativeiro, com uma mesma oferta de alimentos, ambas as populações têm o mesmo padrão de crescimento. A densidade populacional é outro fator que pode influenciar no fenótipo. Foi observado com gafanhotos da espécie Schistoscerca cancellata um caso de polifenismo, que é quando um genótipo produz 2 ou mais fenótipos alternativos em resposta a um determinado sinal externo. Nesse caso, além de uma diferença no tamanho do corpo, gafanhotos que eram solitários apresentavam uma coloração esverdeada uniforme, e gafanhotos que viviam em grupo tinham manchas pretas. O nosso trabalho foi publicado como um capítulo na Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior e está disponível no Springer Link. Muito obrigada!